Nós vamos fazer a costura da pence. Então, eu tenho aqui pique com o pique que foi feito. Nós vamos unir, ó, eu vou dobrar nessa linha do meio, encaixando pique com o pique. Pique com o pique, dobro na linha do meio até chegar na pontinha. Aí, eu vou colocar um alfinete pra ver, olha, o alfinete é onde vai ser costurado, pra verificar do outro lado se ele tá bem dobradinho certinho. E tá faltando 1 milímetro. Então, eu vou ajustar o tecido até ficar certo. Eu faço isso pra não ter que ficar desmanchando costura errada depois, olha. Tá certinho aqui. Vem aqui no final. Se tá correta a dobra. Olha, tá certinho. Então, agora, eu vou posicionar o alfinete sempre no sentido contrário do que eu costuro, olha. A máquina de costura vai vir aqui em linha reta. Eu vou colocar os alfinetes em linha perpendicular. Por que que eu faço isso? Porque se a agulha da máquina bater no alfinete, ele não vai quebrar, ok? Então, agora eu vou lá na máquina, eu vou posicionar um alfinetinho aqui no final, ó. Eu vou começar a costurar daqui pra baixo. Então, a costura reta, aqui, olha, eu vou começar onde tá o alfinete, eu vou colocar a máquina um pouquinho pra dentro, vou começar com costura de retrocesso. Ó, começo com retrocesso, passo em cima do alfinetinho, tiro o alfinete e agora a gente vem costurando exatamente em cima da linha que vocês fizeram. Costura até o final, finalizo com retrocesso, 3 pontinhos. Ó, então, costurado exatamente em cima da linha. Vou cortar da linha, vamos tirar os alfinetes. E aí, a gente tem aqui, olha, uma pence costurada. Esse é o lado direito da roupa, ó. Tá aqui a pence costurada. Aqui, olha, tá com, ó, não pode dar bolinha, ficar com buraquinho. Tá vendo que aqui não tem o buraquinho? Então, essa pence tá costurada certinho. Agora, eu vou ensinar vocês a colocar um zíper invisível. Aqui eu tenho o direito, a frente. Então, o lado direito, o lado que fica do lado de fora da roupa, a parte da frente. Aqui vai ser a lateral. Aqui, virei, olha, eu tenho o lado que é o direito das costas. Tá? O direito, eu tô falando direito, é o direito do tecido. Seria o lado estampado que vocês têm aí. E aqui é a lateral. Então, o zíper vai ser colocado na lateral. Aí, eu vou colocar assim, direito da frente, a estampinha, com o direito das costas, ó. E encaixo aqui. Lateral com lateral. Aí, eu vou pegar o zíper invisível. Zíper invisível, ele é colocado sempre aberto, ó. Então, abri o zíper. Aonde tem o pingentinho é o lado direito do zíper. Então, eu vou colocar direito do zíper com o direito da peça, o direito da frente. Olha aqui, ó, virei o zíper, direito da frente com o direito do zíper. Lateral do zíper com a lateral da peça aqui. E vou alfinetar. É importante alfinetar e alinhavar antes de colocar o zíper invisível. Eu vou prendendo. Prendi um lado. Agora, eu vou prender o outro lado. Então, eu tenho aqui, olha, direito das costas. Vou pegar o direito do zíper, ó. Virei ele e encaixo aqui. Isso aqui não é uma saia, é só um tecido, um retalhinho, mas a maneira de fazer é isso aqui. Alfineto aqui. Eu gosto de prender primeiro, deixar ele todo alinhavado para depois ir para a máquina, para não ter problema de costurar invertido o zíper e ter que desmanchar. Esse é um zíper difícil e chato para fazer
o desmanche das costuras. Então, estão todos, ele tá todo aqui, ó, alfinetado e alinhado. Agora, o próximo passo é pegar a agulha e eu vou alinhavar. Então, eu passei uma linha na agulha, eu vou dar nó só em um dos lados, não vou dar nó nos dois. E aí, o alinhavo, ponto de alinhavo, olha, eu vou começar da onde tem, esse aqui é o cursor do zíper, e daqui pra cima. O alinhavo, a agulha, ela entra e ela sobe lá na frente, ó. Não vou dar uma distância muito grande, pra ele não ficar solto. De novo, eu dou uma distância mais ou menos 1 centímetro. Ele desce e ele sobe lá. E eu puxo a agulha. Ele desce lá pra na frente e sobe. Vou fazer isso até o final desse lado e desse lado também. Agora, nós vamos colocar o zíper invisível. Esse daqui é o calcador que vocês compraram de zíper invisível. Tá? Só serve para colocar esse zíper. Embaixo dele, ó, ele tem umas canaletas. E são essas canaletas que eu vou encaixar aqui, ó, no zíper para poder costurar. Tá? Então, eu vou colocar primeiro o calcador na máquina. Para colocar o calcador, eu preciso tirar o parafuso. Olha, soltei o parafuso, tirei o que tinha na máquina. Eu vou encaixar o calcador aqui na barra. Encaixei ele aqui e vou colocar o parafusinho. Acho que eu coloquei ele muito alto. Encaixa aqui, ó. Parafusa. E é sempre importante fixar isso aqui. Então, quando você compra a máquina, já vem uma chavinha de fenda. É importante alinhar, então, olha, a agulha tem que estar alinhada no buraquinho do zíper. Agora, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar o zíper, vou abrir esse zíper com a mão, vou segurar ele aberto e vou encaixar na canaleta. Na canaleta tem pro lado de fora, ó, do calcador. Então, abri e encaixei. E aí que eu vou abaixar a agulha para começar a costurar. Para começar a costurar, então o segredo desse zíper ficar invisível é sempre eu vou abrir o zíper o máximo que eu consigo, e a costura tem que ficar bem aqui embaixo. Eu vou abrir e vou segurar ele aberto. Tô ajudando com o dedo na frente, ó. A minha mão chegou próximo ao calcador, eu paro, deslizo a mão e continuo mantendo ele aberto. Deslizo de novo, abro, seguro ele aberto. E vou fazer isso até o final. Eu vou costurar esse zíper até onde o calcador vier. Olha, ele chegou aqui, ele não vem mais. Então, eu vou fazer os retrocessos e termino a colocação aqui. Olha, eu terminei a costura. A costura tá bem embaixo, olha, do zíper. Dá pra ver aqui, bem embaixo. Costurei os dois lados, agora eu vou fechar, que esse zíper tem que ficar invisível, ó. Então, eu venho e fecho, olha lá. A única coisa que fica aparente do zíper invisível é o pingente. Quando você vai comprar o zíper invisível, você tem que olhar a cor do pingente que seja mais próximo ao tecido, não o zíper em si, tá? Agora, a gente precisa finalizar aqui a parte de baixo. Para finalizar isso daqui, eu preciso de um outro calcador, tá? É um calcador de zíper comum. Esse daqui nós compramos na loja, mas todas as máquinas vêm o calcador de zíper comum. Por que que tem que ser esse daqui, olha? Nós vamos agora subir costurando. Eu vou vir aqui embaixo, onde seria a minha barra. Vou costurar até aqui, próximo à costura do zíper. Eu preciso chegar com essa costura bem próxima aqui. Então, eu vou usar esse calcador, porque eu consigo, ele é estreitinho, olha. Eu consigo chegar com a agulha bem pertinho aqui, tá? Então, eu já tirei o calcador do zíper invisível, vou encaixar esse aqui lá no lugar. Vou prender com um parafuso, como eu fiz anteriormente.
Eu vou começar a costurar, olha, aqui é a barra, vou fazer uma costura reta até chegar próximo ao zíper, tá? Troquei aqui o calcador, eu preciso que a agulha esteja, eu vou colocar o tecido assim na máquina, e eu preciso que a agulha esteja aqui em cima dessas linhas pontilhadas. Esse calcador, ele tem um parafuso atrás dele, então eu soltei o parafuso, empurro o calcador, ó, para a esquerda e fixo ele aqui. Antes eu vou verificar se não tá batendo a agulha. Olha, a agulha tá batendo no calcador. Se eu começar a costurar aqui, ele vai quebrar. A agulha quebra. Então, ó, desloquei mais um pouquinho, tá funcionando. Agora eu vou vir aqui e vou costurar. Sempre com retrocesso. Eu começo dentro da peça, começo com retrocesso, ó. E vou descer a costura até aqui embaixo. Bom é que não enrosque, esse tecido é muito fininho. Eu tô chegando aqui perto do zíper, ó. Cheguei perto do zíper, eu vou puxar esse zíper. E vou vir com a costura o mais próximo possível aqui, ó. Passando os 3 pontinhos só. Fiz os 3 pontinhos, volto em retrocesso. Aqui ele pegou, o ideal era segurar. Nessa máquina eu não consigo. Eu preciso que essa costura venha mais perto aqui, tá? Eu tô meio distante da máquina, tá difícil de enxergar aqui. Costura mais próxima do zíper, eu tenho que segurar o rabicho do zíper. E agora eu vou fazer um retrocesso aqui. O máximo que eu conseguir chegar. Então eu preciso fazer isso pra que, olha, quando eu viro no direito, o acabamento esteja bem feitinho da peça. Tá? Então eu fiz isso daqui, aí pra terminar, o zíper ele tá solto aqui. Então nós vamos fazer, por isso que eu preciso de uma costura aberta aqui, ó. Eu vou pegar a lateral, só a lateral do tecido que ficou aqui, olha, e vou fazer uma costura. Eu vou começar por esse lado. Vou fazer uma costura, esse pedaço que tá solto, prendendo nesse tecidinho que eu tenho aqui de acabamento interno. Uma costurinha reta, também com retrocesso no começo e no final. Costuro de um lado e vou costurar do outro aqui. Aqui tá o zíper invisível, então, olha, finalizado. Eu costurei aquele pedacinho do zíper que tava solto, só faltou fazer o acabamento em overlock, que tem que ser feito antes de colocar o zíper. Aqui é o avesso, e aqui é o direito da peça. Então, o zíper está bem invisível, a gente só enxerga o pingentinho dele aqui. Bora costurar!